Estudantes que discriminaram uma aluna no interior de São Paulo desistiram de fazer o curso de biomedicina e cancelaram a matrícula na faculdade. O João Vitor Rocha traz os detalhes. Estudantes do curso de biomedicina da Universidade Unissagrado, na sede de Bauru, que viralizaram nas redes sociais após ironizar uma colega de turma que estava fazendo a matrícula com mais de 40 anos, pediram a desistência do curso. A confirmação foi feita pela própria faculdade nesta quinta-feira. A Unissagrado informou que já havia solicitado a abertura de um processo disciplinar contra essas 3 alunas, mas que com essa desistência o processo vai ser finalizado, já que não há mais necessidade. A gente lembra que a vítima é Patrícia Linares, de 44 anos, que está indo para a sua primeira graduação. A defesa de uma dessas adolescentes informou que ela solicitou a sua desistência do curso porque estava sendo alvo de ameaças e linchamento virtual. Em nota, a defesa de Patrícia Linares disse o seguinte, que não concorda que tal fato seja tratado com violência, uma vez que a atitude não condiz com a forma como a vítima está tratando o assunto desde o primeiro instante. Agora vamos ouvir os nossos analistas a respeito desse caso, que ganhou muita repercussão, principalmente nas redes sociais, e ganhou o noticiário. Vou começar com você, Capês, que é desse meio acadêmico, porque essas estudantes sofreram uma fritura gigantesca. Alguns vão dizer que por motivos óbvios e necessários, outros não concordam com o nível que essa fritura atingiu. Quero te ouvir a respeito disso, se essa prática de etarismo, que a gente chama que é esse preconceito, essa discriminação por pessoas mais velhas estarem nesses espaços também, se isso é algo comum e sua análise dessa repercussão desse caso, do nível que isso atingiu, que levou as estudantes a desistirem do curso. Eu acho que essa reação violenta das redes sociais, dos haters, isso é abuso. Abuso por falta, inclusive, de controle, de punição. São 2 meninas claramente imaturas, pode ver pelo rosto das meninas aí, 2 crianças, talvez, pudessem ser um pouco mais amadurecidas para estar numa faculdade, mas se vê que são meninas aí, recém-saídas de casa, sem nenhuma experiência, fizeram uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira infeliz, uma brincadeira infantil. Agora, sofrerem a reação que devem ter sofrido, com ataques, com esse ódio colocado nas redes sociais, com pessoas se julgando senhoras da verdade, condenando no tribunal da internet as pessoas como se tivesse o poder de vida e de morte moral sobre o seu semelhante, isso é inaceitável. Agora, é claro, 44 anos, em primeiro lugar, não é uma pessoa idosa. Se 44 anos, uma pessoa idosa na Idade Média. Né? Se 44 anos, nós estamos falando de etarismo, imagina que, por exemplo, no meu caso, né? Agora, é claro que qualquer tipo de discriminação, e ela estava sofrendo esse tipo de gozação por estar com uma idade acima da idade normal que estava na faculdade. Eu, quando fiz faculdade, tinha 18 anos, convivemos com senhores com 40, 50 anos, não tinha nenhum problema. Foi uma brincadeira pontual, acho que o caso ganhou uma repercussão, a meu ver, desproporcional. E a própria moça, que tem 44 anos, quer seguir a sua vida, quer estudar. Eu espero que as meninas consigam aí fazer um outro curso e se libertar desse tipo de estigmatização, que elas têm uma vida toda pela frente. Nota 0 é para os haters que vão nas redes sociais demonizar as pessoas que às vezes cometem deslizes. Isso é normal, pode ocorrer. Mas Alexandre Borges, elas erraram, não há dúvidas, talvez tenham aprendido. Agora, há exageros do grande público, da população, das pessoas que usam a internet nesse julgamento que é feito a partir desse episódio que ganhou as páginas de todos os portais de notícias. Isso é incontrolável, né? Mas que análise é possível fazer desse episódio? Olha, a gente que está no debate público, a gente passa por isso quase todo dia, né? É muito complicado mesmo, né? Essa tal da cultura do cancelamento. Você tem pessoas, inclusive com muita dificuldade e capacidade de entender texto, e é interessante porque quando você bota uma ideia, e qualquer um de nós aqui que está no debate público coloca ideias nas redes sociais todo dia, a quantidade de pessoas que te criticam pelo que você falou é mínima. A grande parte das pessoas sequer entende, criticam coisas que elas acharam que entenderam, ou elas tentam adivinhar intenções que elas acham que você tem por trás do que você falou, enfim. Então, eu até brinco que eu falo, é gente que não sabe ler texto, quer entender pretexto. Então, assim, é um problema, né? Porque
no Brasil, inclusive, isso é uma coisa que tem no mundo inteiro, mas no Brasil, onde você tem problemas educacionais e uma quantidade de gente enorme com dificuldade de entender texto, de interpretar texto, a coisa ainda piora. Então, a cultura do cancelamento, em algum dia, nós vamos ter que, como sociedade, olhar. Essas meninas foram extremamente infelizes. Elas são da geração internet, elas são de uma geração smartphone, de uma geração que já nasceu não só com a internet, na verdade elas são mais velhas, mais novas que a internet. Elas são da geração smartphone, da geração iPhone, da geração que você já tem Facebook, já tem rede social. Então elas já foram criadas nesse ambiente onde não existe praticamente mais privacidade, onde o que você fala tem uma capacidade enorme de gerar consequências, porque você manda num grupo para uma pessoa, para duas, para três, daqui a 2 horas, quando você descobre, já tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas olhando. Então elas foram descuidadas, elas não sofreram uma punição da instituição, foi aberta uma investigação, mas elas tomaram a iniciativa de pedir para sair antes de qualquer atitude, pela pressão dos pares, pela pressão de outras pessoas, pela pressão da chamada internet ou das redes sociais. Então elas são dessa idade, dessa cultura, e foram engolidas pela própria cultura da geração delas. Nós que não somos da geração delas, a gente olha com muita surpresa esse tipo de coisa, mas achamos que nem elas foram julgadas com a devida justeza, nem a cultura do cancelamento deveria ter a força que tem hoje. Tudo isso é um grande problema. Acredito eu que daqui a 1, 2 gerações as pessoas vão olhar para isso até com muito horror. Eu não vejo isso continuar por muito tempo.